Avisa que sim. Vamos lá, então. Boa noite, boa noite. Hoje aqui a gente falando um pouquinho sobre amadurecer na mudança com atenção plena. Como é, desde o início da nossa vida, todos os altos e baixos, as mudanças, aquilo que vai formando quem nós somos à medida que o tempo passa. Às vezes mudanças boas, às vezes não tão boas assim. E esse tempo passando, essa capacidade humana de distinguir o que é passado, o que é presente, o que é futuro, como uma bênção, também pode ser o nosso maior problema, né? E aí, mais gente chegando, tudo bem, beleza, vamos trocar aqui, né? Isso. E aí, o que que nós fazemos? A gente é sempre bom observar, né? Que essa é uma habilidade que só nós, seres humanos, temos. Sentimentos, afinidade, vontade de estar junto, todos os mamíferos também possuem. Mas essa capacidade de lembrar do ontem como ontem, do hoje como hoje e do amanhã, sem ele ter existido ainda nossa capacidade de projetar, de sonhar, de querer chegar além, é só nós, só os seres humanos que têm. E aí, à medida que o tempo passa, a gente tem noção desse tempo que passa. Só que será que às vezes a gente não fica assim, olhando o tempo passar e esquece de viver? Por isso a atenção plana. Por isso todas as mudanças pelas quais a gente passa na vida, quando vividas plenamente, elas fazem muito mais sentido. Nos dão aquela sensação de completude, aquela vontade de viver de uma forma completa. Quando a gente está perdido, sem prestar atenção por tudo o que acontece, simplesmente deixa a vida me levar rolando do jeito que acontece, nós perdemos essa conexão, nós perdemos essa capacidade de amadurecer, de crescer com esses movimentos que a vida traz para a gente. E aí, eu vou perguntar para você. Você quer desligar do piloto automático? Deixar de fazer as coisas assim por fazer? Sabe quando você entra no carro, você começa a dirigir, quando você vê, você chegou, você nem lembra o caminho que você passou? O que estava rolando na sua cabeça? Quando a gente entra no dia e ele passa. A gente chega no final do dia cansado, nem sabe por quê. E aí a gente precisa se permitir pausar, sem culpa, porque a gente sente necessidade de parar, a gente sente aquela necessidade de, não aguento mais. Mas fez uma respiração, daqui a pouco já vem o chicotinho, né? Não devia fazer isso, não devia fazer aquilo, né? Como é que faz, como é que não faz? Porque eu não tenho tempo, porque o mercado, porque eu tenho que estudar, porque eu tenho que me formar. E aí o nosso foco e concentração, quem não quer um pouquinho mais de foco e concentração? De eu pensar numa frase, numa solução e ela vir, ou de eu realizar uma tarefa sem me distrair. Clareza de pensamento. Você às vezes se vê assim, num turbilhão de ideias, num turbilhão de pensamentos, numa sequência, às vezes acorrentando a sua mente sem chegar em solução nenhuma. A gente sabe, analisa, avalia, levanta todas as variáveis possíveis para tomar aquela decisão e não consegue decidir. É porque a gente não tem clareza de pensamento. E quem não quer transformar a crise em oportunidade? A gente ouvimos muito nesse período desafiador de pandemia, que é muito importante a gente transformar a crise numa oportunidade. Aí eu vejo o problema, vamos crescer. Espírito empreendedor entra dentro da empresa ou do lado de fora. Mas como é que eu vou conseguir olhar para uma crise e abri-la como uma oportunidade, como uma solução, se eu não tiver foco, se eu não tiver clareza de pensamentos?
E tudo isso pesa quando a gente deixa os anos passar sem notar que eles estão passando. E a gente deixa de envelhecer com saúde. Porque não é só uma boa alimentação, atividade física, que nos traz para um patamar de envelhecimento saudável. Porque envelhecer a gente vai mesmo, né? Não tem jeito. Nós vamos ficar velhinho. Oxalá que a gente, todo mundo aqui, passe dos 100 anos ativos, íntegros, lúcidos. Mas esse espectro da saúde vai nos acompanhar para mais ou menos na idade, conforme as decisões que a gente for tomando no nosso dia a dia, de acordo com as nossas escolhas. E olha, que de escolhas eu vou dizer para você. Eu aprendi. Para conseguir ter tudo aquilo, foco, concentração, paz de espírito, tranquilidade, envelhecer com saúde, com gosto pelas rugas que vêm surgindo na cara da gente, eu percebi que o mais importante é aceitar o ciclo da vida. Olha lá que cara linda daquela menininha aos 8 anos de idade, enfrentando o seu primeiro desafio. Meu pai foi morar no exterior e eu me vi morando com uma tia num país que eu não conhecia a língua, numa escola que eu não sabia o que os meus colegas estavam dizendo, pai e mãe viajando, pai e mãe em outra cidade, e eu, por motivo educacional, passei esses 8 meses comigo mesmo, até conseguir estabelecer uma certa comunicação. Eu lá na Holanda, aos 8 anos, tive um primeiro baque de mudança. Família são os laços, não é lugar, não é aquela reunião, mas a afetividade que junta essas pessoas. Claro que eu não tinha noção naquela época, né, de todos esses nomes, mas eu me sentia amada na casa da minha tia, mesmo não entendendo uma palavra do que ela estava falando. Aí essa menina cresce, vai fazer faculdade, farmácia, né, porque eu quero curar, eu quero levar a cura para as pessoas, eu quero fazer com que as coisas aconteçam, né? De bem, de melhor para outras pessoas também. Mas a pirralha cresceu no interior do Paraná, né? Lá no Norte Pioneiro. Primeira vez que veio para a capital foi para fazer faculdade. E aí me deparo com a vida de uma casa de estudante. Pessoas de todas as áreas, de todos os lugares. E ali eu tive que descobrir que a mudança é a única coisa que realmente acontece o tempo inteiro na vida. Eu tinha uma ilusão de controle até aquele momento, porque eu achava assim, que eu escolhi o curso que eu vou fazer na faculdade, né? Uma escolha minha, e eu vou fazer isso. E aí a gente vai fazendo faculdade, vai se relacionando, vai tendo que fazer trabalho voluntário na casa estudante, tem que fazer piquete na frente de deputado para continuar mantendo a verba, tem que... E isso foi mostrando para mim que nada é definitivo, mas eu ainda não sabia o que fazer com isso. Afinal de contas, naquele momento, a minha maior preocupação era estudar a bioquímica, funcionamento do cérebro, funcionamento do corpo, por que a gente fica doente, que mecanismos de ação dentro de um medicamento eu vou buscar para melhorar, para fazer com que a pessoa se sinta melhor. E aí a mulher se forma, uhul, né? Indústria. Falei, não, porque eu quero produzir o remédio, larga escala, não quero ficar no balcão da farmácia, tendo que indicar coisas que eu faria diferente, porque à medida que eu ia estudando, eu ia descobrindo que menos a gente devia usar remédio. Deveria ter alguma coisa que fizesse com que o nosso corpo pudesse reagir sozinho. Nosso corpo é maravilhoso, é incrível, a gente tem essa capacidade no nosso corpo. Por que esse sistema falha? E aí eu fui me aproximando mais das terapias naturais. Trabalhei 15 anos na indústria de fitoterápicos, desenvolvendo medicamentos à base de plantas medicinais e vendo coisas maravilhosas acontecer. Mas não era suficiente, eu ainda não estava satisfeita. E aí eu me vi presa nessa armadilha do piloto automático.
a vida começava às 5 horas da manhã, eu ia para natação, saía da natação, ia para o trabalho, trabalhava 12, 14 horas, saía da empresa, ia para pós-graduação, e não sei como nesse período eu arrumei tempo para engravidar, casar e engravidar. Termina a pós-graduação, planejamento de negócios. Beleza, agora eu vou conseguir organizar toda essa estrutura onde eu trabalho, que eu já comecei a trabalhar naquela época com ONGs e com trabalho social na área de saúde. Vou ser professora, né? A formação, o conhecimento era algo muito forte. E aí vem os filhos. Olha a cara da acabada da menina aqui dos filhos, a quarta foto, né? Aquela coisa assim que a gente ouve, ai, ter filho é padecer no paraíso. Não é paraíso não, gente, é verdade. Tem maternidade que é complicada, tem primeiros 15 dias que é o caos completo. E aí, tudo aquilo que eu estava acostumada, tudo aquilo que eu estava, cara, é assim que funciona, desmoronou. Não funciona mais. Não dá para continuar seguindo do jeito que dá. E lutei. Lutei para tentar controlar, para tentar manter tudo no automático, porque afinal de contas lá eu conseguia viver. Mas não deu. Não deu e veio a depressão. Veio a depressão, a ansiedade. E como eu tinha um quadro de bipolaridade, parecia só uma fase ruim quando eu estava depressiva. E depois vinha a agitação. Falei, não, agora eu estou compensando. Fiquei meses só dormindo 8, 10 horas por dia, porque a única coisa que eu conseguia fazer é dormir. Saía do almoço, ia dormir. Lá na empresa mesmo, escondia debaixo da mesa. Gente, eu cheguei a deitar debaixo da mesa para poder dormir escondidinha depois do almoço nesse período. Aí eu tinha um período épico, que dormia 2 horas por noite, estava bom. Falei que esse povo que fica perdendo tempo dormindo. Alta produtividade, vamos lá. Tudo isso tem um peso. Tudo isso tem uma carga. E como boa farmacêutica que não queria usar remédios, eu era extremamente contrária ao uso de químicos qualquer, mesmo os naturais. É, né, Vanessa? Já pensou assim, a gente não vou perder tempo de domingo, não vou perder tempo, porque a vida corre. Corre para onde? Corre para quem? Para nós. Nós é que ditamos esse ritmo da vida e nós, muitas vezes, não respeitamos os nossos limites. Aí é que vem a doença. E no meu ciclo de doença, sobes e desces, eu percebi que, em determinado momento, a medicação passou a ser o gesso. Sabe quando a gente quebra a perna? E precisa ficar imobilizada por um tempo. E quando a gente tira o gesso muito cedo, não fica bom. A gente vai ter que ficar mais tempo de novo, retornar para aquilo lá. E aí eu fui aceitando. Eu fui tomando consciência de que eu não tinha controle nenhum sobre a minha vida naquele instante. Eu falei, mas para que serve esse cérebro, esse ser pensante, se não controla nada, se não domina nada? E aí me falavam assim, vai meditar, você vai ver que é uma paz, é uma bênção. O quê? Tá louco? Vou ficar parada aqui olhando para nada? Tela vazia, se eu encarar uma tela vazia, eu começo a desenhar. Né? Quem nunca, gente? Escreve aí no chat, fala assim, quem nunca não pensou que quem medita é um cara louco que não tem o que fazer na vida, que não tem o que fazer, então fica parado lá olhando para nada, né? Pensando nas coisas. Eu começo a meditar na época, e vinha lista de mercado para fazer, vinha pendências do trabalho, dos filhos. Ah, esqueci de limpar o uniforme. Nossa, esqueci de fazer o lanche especial que amanhã tem que me mandar bolo, tem que passar no mercado comprar um bolo. Todas essas relações foram mostrando que tem uma coisa que é diferente do meu pensamento. E aí eu resolvi encarar com seriedade meu tratamento, busquei ajuda, mas não conseguia ficar nessa ajuda. E então surgiu o mindfulness na minha vida. Falei, o que é esse negócio aí dessa meditação que a gente faz de um jeitos tão diferentes? Não precisa de velinha, não precisa de música, não precisa, né, treinar aquelas posturas difíceis. Como é que funciona isso? E aí eu me deparei com essa relação do estresse.
Quando eu comecei a estudar a meditação de atenção plena, o mindfulness, de curiosa, eu descobri que o estresse não é ruim, ele é uma adaptação à pressão. Falei, opa, peraí, como assim? Lembrei lá das minhas aulas de fisiologia na faculdade, falei, é verdade, a gente tem um sistema dentro do nosso corpo que está pronto para defesa, para ataque, para fugir, para resolver o problema no momento de muito risco, de muito perigo. O problema é que os leões e os dentes de sabre que nos perseguem hoje em dia é o chefe bravo, é o prazo que a gente não consegue, é a meta que está batendo na porta, e tudo isso não é palpável. Os nossos sensores no corpo não conseguem perceber isso. A gente sente tudo aqui, ó, nas vísceras, no estômago, tudo na nossa barriga. E aí, eu fiz um curso de cerâmica nessa época. Gente, olha que coisa incrível quando a gente começa a prestar atenção na nossa vida do jeito que ela está acontecendo. E nesse curso de cerâmica, eu aprendi que a gente tem que fazer uma pressão de fora para dentro, mas se não houver a pressão de dentro para fora, não forma vaso nenhum. Se eu só apertar, 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 apertar a argila, ela não vai ter espaço. Então, precisa haver essa força centrífuga que vai fugir. Então, eu preciso libertar o que está dentro de mim para que isso possa ser modelado e dê espaço a um vaso, a uma xícara, a uma travessa, uma obra de arte. Tá certo que eu não fiz nenhuma grande obra de arte, mas mexer com aquele barro e perceber essa pressão, perceber essa tensão necessária para a criação de algo novo foi muito mágico. Facilita muito, né, Vera? A quem, né, como você, tem que manter ali aquele pensamento no aqui e no agora. A Vera está comentando ali no chat que a atenção plena facilita para pessoas como ela que têm dificuldade de manter o pensamento no aqui e no agora. Porque a gente sempre está buscando uma referência do passado, e isso é normal, viu, Vera? É normal. O nosso cérebro, ele quer conformidade, ele vai buscar no passado uma coisinha mínima que seja e fala assim, já sei como é que é isso daqui, e vai tentar seguir o mesmo caminho. É só o nosso exercício, a nossa prática de nos focarmos no aqui e no agora, e para isso existe uma série de exercícios bacanas para a gente fazer. E você pode começar já. Você pode escolher um caminho diferente para o trabalho, isso te ajuda muito a desenvolver a atenção no momento presente. Porque se você não sabe o caminho, você vai ter que decidir se vai virar para a esquerda ou para a direita. Né? Mesmo que seja ouvindo o GPS, se o caminho for diferente, você vai exigir essa atenção. Dá para começar isso escutando um ritmo de música totalmente diferente. Ai, mas eu não gosto desse ritmo de música. Ouça, não precisa gostar. Ouça, mergulha nesse som, o que, que ele tem? Como é então que eu não gosto? Que detalhes eu posso perceber quando eu escuto essa música, esse ritmo musical que eu não gosto? Isso nos exercita a manter no aqui e no agora. Ah, eu estou com o pensamento todo atarantado, abri um monte de telas. Nunca a gente abre um monte de telas. Quem nunca? Abrir um monte de telas, né? Como é que eu faço? Finca o pé no sapato, no tênis, no chão, no chinelo. Sente o seu pé, a terra. Né? Isso, Vanessa. A Vanessa também está comentando que ela se mudou de cidade, né? E tem bastante dificuldade para dirigir. Justamente porque não está no automático. Mas essa habilidade de não estar no automático, quando nós aceitamos ela, quando nós acolhemos como uma experiência do presente, faz com que a gente tenha uma experiência muito mais proveitosa, né? E aí, o GPS que vira nosso amigo, que nem a Vanessa está falando ali no chat, passa a ser um componente a mais do presente. Não aquela necessidade, aquela dependência como é quando a gente está num piloto automático, sem consciência, deixando só os pensamentos carregarem a gente para frente. Então, essas pequenas atenções, esses pequenos momentos que a gente para e presta atenção, vai tomar o cafezinho, sabe aquela hora que eu levanto, eu vou pegar uma água? Pare aqueles 30 segundos que você vai tomar água e beba água.
Beba, sinta o gosto, sinta a temperatura, perceba a textura do copo. Isso alinha corpo, mente e coração, as nossas sensações, os nossos sentimentos. E vai favorecendo a nossa adaptação ao estresse. Por que isso tudo é muito importante? Tá? Você não vai falar do envelhecimento, você não vai falar da atenção plena, estamos falando. Porque tudo isso nos serve para aquele caso, sim. Veja se você se identifica, olhando para o nada. Fala, gente, dá para começar o dia de novo, pelo amor de Deus, porque já tem tanta coisa que está de pendurada que eu não sei nem como que eu vou terminar o que faltou de ontem. Né? Às vezes a gente acorda no sobressalto de noite e fala assim, gente, acho que eu esqueci alguma coisa. Será que eu esqueci alguma coisa? Ai, será que é do trabalho? Será que eu esqueci de dar remédio para o meu menino que está com febre, para a minha menina que está com dor de barriga? Ai, não, esqueci de tirar pão para o café da manhã. E a gente começa a fazer lista. Acorda de sobressalto com esse receio e não segue adiante, não consegue mais dormir. Acabou a noite, né? Quem nunca, ainda mais nesse período de home office que a gente teve de pandemia, sai do escritório para pegar um copo d'água, ou vou pegar um lanchinho na cozinha, ou vou pegar um copo de café. Passa na sala, tem um brinquedo, tem uma roupa fora de lugar, você lembra que esqueceu de tirar a carne do freezer para a hora do almoço, acaba tocando a porta ou o telefone, você vai lá, quando chega no escritório, você fala, eu estava com sede, o que eu saí mesmo para sair? Garanto, né, que às vezes a gente tem essa correria do dia a dia, temos essa loucura que nos distrai e a gente se perde no meio do caminho e não consegue vir. Bem-vinda, Cris, que está chegando. E mais alguém aqui também que chegou e está identificado só como iPhone. Seja bem-vindo, você também. Se puder depois colocar ali, né, mudar o seu nome, para a gente também te conhecer. Vamos ver. Isso. Bem-vinda, Cris. E aí, vai, né? Eu preciso escrever uma coisa importante, não consigo, não sai nada, branco total na minha cabeça. Ou é um monte de palavras, eu preciso escrever uma mensagem de cento e poucos caracteres e sai um tratado de 200 páginas, porque as coisas não vão fluindo, a gente não consegue ter aquela nitidez. Ou então eu me programo, falei, não, agora eu vou cuidar da minha saúde, eu vou me alimentar direitinho, mas quando você se depara, tá abrindo salgadinho, tá abrindo a bolacha, porque, ai, gente, é muito corrido, não tem tempo, não dá, né? Então, vou lá, enche e ajusta. Ô, Cris, beleza, bem-vinda, que bom que agora deu certo. Ou então a gente quer também começar a fazer uma atividade física, né? Eu vou agora, sério, e aí começa a adiar, não tem tempo, não vou na academia, eu tenho que comprar uma roupa, porque as roupas que eu tenho não tá legal para ir na academia, ou eu acho que eu vou fazer corrida, não, mas o meu joelho dói, se natação, não, mas tá muito frio, e vai se envolvendo naquelas desculpas. Todo esse perfil, todas essas dificuldades que a gente sente no nosso dia a dia, com todos esses modelos, digamos assim, mentais de dificuldade, é porque a gente está em distress. O distress é quando a gente acessa um movimento de estresse, nós percebemos que existe algo que precisa da nossa energia, pode ser uma demanda maior, um filho chorando, um chefe chato, né? Ou uma demanda de cliente maior do que aquela que eu imaginei, ou às vezes simplesmente o cansaço do dia a dia. Mas o nosso corpo é capaz de reagir e ele se levanta. Mas aí a gente não relaxa, a gente se mantém e vai acumulando um estresse em cima do outro. É como segurar um copo d'água. Se eu segurar esse copo d'água aqui por alguns minutos, não vou me incomodar com ele. Então é estresse. Se eu tentar passar 1 hora, 2 horas com o copo d'água na minha mão, ele já começa a pesar. E se eu tentar ficar o dia inteiro com esse copo d'água na mão, meu braço vai amortecer, a coisa não vai rolar, aquilo tudo vai acabar despencando. E aí é que vem a doença.
Aí é que acontece a dificuldade do nosso corpo não dar conta de se curar. Somos nós que montamos essa estrutura. Bem-vinda, Maria, bem-vinda, que bom que você chegou. Quando a gente olha para o nosso dia a dia de uma outra forma, vamos tentar fazer um exercício. A gente estava naquela situação de não conseguir lidar com essas questões todas, com esse mar de pendências, de multitarefas, de atividades que rolam no nosso dia a dia. Mas a gente quer saber priorizar. A gente percebe que está se afogando num monte de tarefa e consegue tirar, ó, essa é essencial, essa daqui esquece, não preciso mais fazer. Que bom a gente ter essa clareza, a gente ter essa situação, ter essa energia para conseguir pensar em como realizar, em como ordenar tudo aquilo e não se perder simplesmente na quantidade de coisas. Que bom seria se a gente, né, pudesse acordar no meio da noite. Lembrei de alguma coisa, escritório, sei lá, anota no papelzinho lá e durmo novamente despreocupado, porque o meu organismo sabe que aquele momento é a hora do descanso, é a hora do repouso. E eu volto a dormir sem preocupação nenhuma. Eu quero. Como é bom eu sair para fazer alguma coisa, passar por um tsunami de distrações e terminar aquilo que eu comecei a fazer. Porque a gente fala às vezes, não, agora eu vou me concentrar. Mas o telefone toca, uma pessoa chega, alguém precisa de uma orientação, o outro colega está pedindo ajuda, e às vezes a gente não consegue começar e terminar do jeito que a gente imaginou. Mas se eu tiver consciência de que eu estou abandonando aquela tarefa para fazer A, B ou C, e depois eu retorno a ela, eu diminuo o volume, digamos assim, de energia para eu ficar mantendo aquilo na lembrança. Então, assim, eu saí para pegar o copo d'água, tocou o telefone, que droga, tô indo beber água, agora toca esse telefone, eu vou ficar sem a minha água, não vai dar. Aí chega uma pessoa, né, na porta, falei, mas tinha que tocar a campainha bem agora, eu tô indo pegar água, me lá se foi mais uma vez minha chance de tomar água, eu vou ficar com sede a manhã inteira, porque sempre acontece alguma coisa que não vai dar certo. Daí vou pegar a roupa, mas por que que o fulano deixou essa roupa aqui no meio do caminho? Eu tô indo pegar minha água e agora tem que ficar guardando a roupa do ciclano. Quando a gente alimenta essa ruminação daquilo que eu gostaria de estar fazendo, mas não estou fazendo, eu trabalho dobrado. O meu organismo tem que dizer, tá, eu vou guardar essa roupa e vou cuidar da reclamação mental que está aqui na minha cabeça, rodando aquilo que eu queria ter feito. Então, eu vi algo no meio do caminho, eu não posso deixar de fazer. Primeiro vem essa pergunta. Eu posso deixar para depois? Não, não posso. Eu preciso, isso é urgente que eu faça agora, porque daí a gente está sabendo priorizar as tarefas, mas a gente reconhece que aquilo é importante. Então, ok, pausa no copo d'água, vou fazer isso importante, volta para o copo d'água. Não fico pensando em paralelo. Porque, na verdade, a gente não pensa em paralelo, a gente fica alternando de um pensamento para o outro, isso gasta muita energia. É a mesma coisa quando a gente faz uma pausa. Se a gente vai para o café e fica pensando nas pendências, nas reuniões, ou pior, encontra com o colega lá e aproveita e faz uma reunião, a gente não está fazendo pausa. A gente não está dando espaço para o nosso cérebro baixar a energia a ponto de se recuperar. Para todas aquelas correntes elétricas diminuírem a ponto de novas conexões surgirem. Porque enquanto tiver tudo ligado, não vai dar para enfiar o cabinho da tomada em outro lugar. Ele está lá conectado. E a ideia nova só vem quando eu desconecto um neurônio e conecto com o outro. E isso leva a gente para aquelas duas últimas alternativas, que é cuidar da saúde e através da alimentação e através também da atividade física. Quando eu realmente comprometo comigo e eu tomo essa decisão com consciência, não só com o pensamento, eu sou capaz de tirar todos os porcaritos do armário.
Eu sou capaz de reprogramar e tirar as tentações da minha frente nesse período de adaptação. Eu sou capaz de fazer uma atividade física em casa. Eu consigo repetir isso. Oh, não, mas eu preciso. Sim, eu preciso. Mas vai chegar o tempo. Porque as pequenas mudanças é que nos levam em grandes distâncias a grandes sucessos. Quando eu estou nesse mundo de caos e consigo resolver, eu estou no que o nosso corpo chama de eustresse. É um estresse bom. Não é que não arrebenta, quebra umas coisas, dá uma dor de barriga, o fígado, o estômago sofre, mas a gente consegue construir algo novo, bonito, dentro do nosso corpo, porque a criatividade surge. E tudo isso, gente, não sou eu que estou inventando. Tem muitos estudos da neurociência que estudaram o cérebro e inclusive o tamanho do cérebro. E perceberam que quando a gente muda a nossa rotina, mesmo que por pequenas coisas, e realiza tudo com bastante atenção, a gente tem mudanças orgânicas no nosso cérebro, não é só no funcionamento. Se a gente aplica a atenção plena no nosso dia a dia e aprende como fazer isso, áreas do nosso cérebro aumentam de tamanho. Aumentam de tamanho. Área de lembrança, de suporte ao aprendizado, de tomada de decisões. E olha só, a área de empatia e compaixão pelos outros e por si mesmo. E o mais incrível é que também ocorre um fenômeno, e quem estudou isso, a Sara Lazar, percebeu que o instinto de ataque, aquela vontade de brigar, que vem a irritação, que vem a ansiedade, que é o que alimenta esse pique da gente, ela diminui. Então, a gente é capaz de acessar mais memórias, de tomar decisões mais conscientes, sem o instinto tomar conta da gente. E ela estudou isso porque ela começou a praticar yoga por uma recomendação médica de tratar o físico, ela precisa fazer alongamentos e tal, doenças articulares, e começou a perceber que aquilo mudava o jeito de ver a vida. Como uma boa neurocientista, ela foi lá e estudou. Mas não foi exclusividade dela, né? Pesquisar e estudar como as coisas acontecem no nosso corpo à medida do que acontece com o que nós pensamos. Essas duas aqui, a Elizabeth e a Elisa, elas são da área da citogenética. Vamos estudar DNA e o que acontece na célula que mantém o nosso organismo vivo. E elas chegaram a essa linda frase que as células ouvem os seus pensamentos. Elas também perceberam que à medida que as pessoas vão evoluindo na sua atenção plena, nas suas práticas contemplativas e no desenvolvimento da consciência no momento presente, uma partezinha do nosso DNA, que é chamada de telômero, e para ficar bem fácil da gente entender, é como se fosse a pontinha do cadarço, é ela que faz com que o nosso DNA se replique novamente exatamente do mesmo jeito. Porque as nossas células, a gente não é a mesma pessoa desde que nasceu. A nossa pele, por exemplo, a gente troca uma vez por semana. Não são as mesmas células de pele que você tem há uma semana atrás, são novas. Vai morrendo, vai renovando e o nosso corpo vai dando conta. E isso acontece no nosso corpo inteiro. De neurônios a fígado, pulmão, ossos, tudo isso acontece. Mas à medida que aquela pontinha vai se desgastando, esses telômeros vão se desgastando, o envelhecimento, as doenças degenerativas do envelhecimento começam a acontecer. E é por isso que tem gente que começa a sentir esses efeitos do envelhecimento aos 40 e outros estão lá nos 60, 70 e estão de boa. Estão vivendo a vida que é uma beleza, porque tem ações que protegem essa desenvoltura, digamos assim, de reprodução celular. E o jeito que a gente olha para a vida, o que foi mais incrível que elas descobriram nesse livro aqui, que elas colocaram o segredo do envelhecimento saudável, está nos telômeros, é que o telômero é a explicação científica. Mas a forma com que nós encaramos as dificuldades da vida é que realmente
fazem a diferença. Elas estudaram mulheres que são cuidadoras de pessoas de deficiências ou com dificuldades, com necessidades especiais, que desde paralisia cerebral, síndrome de Down, idosos que têm já falta de mobilidade ou Alzheimer. Eles pegaram essas mulheres que cuidavam dessas pessoas, não como profissão, mas como opção, mães, filhas, irmãs. E elas perceberam que as mulheres que olhavam para todas essas dificuldades da vida como um desafio a ser vencido, como uma dificuldade a ser superada, tinham essa barrinha dos telômeros muito mais saudável, muito mais comprida, novinha em folha. E aquelas que olhavam para as mesmas dificuldades, o grupo era o mesmo, né? A dificuldade de cuidar das pessoas, cuidar de alguém que depende de você 100%, eram menores. Nossa, estou quase me perdendo no tempo aqui. Eu me empolgo nesse assunto, gente. Eu me empolgo, porque se você pensar que o jeito que você pensa interfere no seu DNA, olha que fantástico que é o nosso corpo. Quem olhava para isso como um castigo, algo que, cara, não vale a pena, por que que isso aconteceu comigo? Por que que isso aconteceu com essa pessoa que eu amo? Essa parte do DNA dessas pessoas era mais curta. E aí elas foram estudar que hábitos de vida tinha. Interessante, né, Vanessa? Muito interessante a gente pensar. O que que essas pessoas, claro, a gente fica pensando, o que que elas têm, né, de diferente, que é tão interessante que elas conseguem manter. E aí vem esse cara aí, ó, o John Kabat-Zinn. Lá em 1970, essas pesquisas de citogenética e de neurociência são da década de 90 para frente. Mas lá em 1970, o John Kabat-Zinn, durante uma prática de meditação, teve uma inspiração. E ele pensou assim, poxa vida, e se eu retirar da prática meditativa que eu faço como budista o contexto dogmático, religioso? Psiquiatra, né? Neuropesquisador também. Vinha essa pergunta e ele resolveu testar. Trabalhando lá na Universidade de Massachusetts, criou um grupo de pessoas com dor, que não tinha mais o que fazer. Já tinham tomado todos os remédios, já estavam tudo, e era assim, cuidados paliativos. E começou a trabalhar um mindfulness baseado na redução do estresse. E percebeu melhora, inclusive nos quadros de dor. Logo na sequência, veio o Mark Williams, que desenvolveu as terapias cognitivas. E ele olhou os trabalhos do John Kabat-Zinn e falou, cara, dá para fazer isso dentro da terapia cognitiva? E ele criou também uma outra forma de mindfulness, que é manter a mente, né, presente, atenta no aqui e no agora, mas voltada à terapia cognitiva. E a descrição mais perfeita que eu vi, que para mim faz mais sentido a respeito do mindfulness, é justamente essa da Ellen Langer, que é considerada, se o John Kabat-Zinn é o pai do mindfulness, a Ellen Langer é a mãe do mindfulness. É o ato da gente perceber as coisas, com vontade de perceber que elas estão acontecendo. É simples assim. É um estado da mente que não deixa a vida passar em branco. Tem uma percepção, percebe as diferenças, percebe as novidades. E aí vem o final da história daquela menina que passou por um monte de coisas, estava se tratando de depressão, encontrou o mindfulness, estudou antroposofia, estudou dinâmica dos grupos, estudou liderança, que achava que tudo estava do lado de fora, no relacionamento com as pessoas. E aí foi descobrindo que o negócio estava aqui, dentro de si mesmo. E eu criei o meu jeito de fazer mindfulness, porque mindfulness é particular para cada um. Você vai querer descobrir também o seu jeito de fazer mindfulness. O método que eu aplico mindfulness é uma escolha consciente desse viver. É o jeito que eu vivo de uma forma natural e deliberadamente consciente. Eu escolho tudo o que eu estou vivendo.
Às vezes a gente dá uns escapes e não percebe que não escolheu, ou que escolheu no piloto automático, mas no momento que eu percebo, eu tomo consciência. Aí eu não sou mais escrava dos meus pensamentos ou das programações de um passado que eu vivi ou de uma expectativa de um futuro que eu gostaria. Eu realmente tenho condições de construir no aqui e no agora o meu espaço de autocura, deixar que o meu corpo consiga se equilibrar e se ajustar. Aí você fala assim: ah, mas e a poluição? Mas e a alimentação não saudável? E a falta de exercício? Tudo isso faz parte. Tudo isso faz parte. É um conjunto. Mas à medida que eu estou consciente, eu consigo abrir espaço para o meu corpo desejar alimentos mais saudáveis. Aquela cenourinha vai ficando gostosa, porque eu vou desenvolvendo a consciência do sabor das coisas, eu vou vivendo aquele momento presente, eu estou comendo aquela cenoura, não pensando no que eu vou fazer depois do almoço. Então, isso é viver de forma natural e deliberadamente, dando espaço para o seu corpo fazer o que ele faz de melhor, funcionar. Funcionar perfeitamente, porque nós somos obra magnífica da biologia. E que jeito que tudo isso funciona? Onde que a gente faz isso? Qualquer lugar. Beleza do mindfulness, beleza das práticas de atenção plena é que a gente pode procurar fazer do jeito que cada um quiser desenvolver. Pratico mindfulness caminhando na praia, fazendo minha atividade de pilates, praticando formalmente numa prática orientativa. Quando eu ministro, né, quando eu guio uma meditação, eu também pratico junto dela. Simplesmente contemplando, com movimento, tomando um café delicioso. À medida que a gente aprende a ativar esta consciência no nosso dia a dia, tudo vai ficando mais fácil. E aí cabe em qualquer lugar essa parte. Porque o que é mesmo importante é a forma como que a gente vai olhar para a impermanência da vida, para as transformações, para essa mudança. E aí o envelhecimento, as rugas, elas não trazem mais do que as marcas de uma vida bem vivida, de uma experiência que este corpo trouxe para o meu presente como base, mas que não é a minha prisão, que não é a minha forma imutável de nunca mais ser diferente. Eu posso ser o que eu quiser. Eu posso ampliar o meu horizonte para aquilo que o meu ser está pedindo lá de dentro. E aí eu olho para todas as dificuldades, que elas não são dificuldades, elas se tornam oportunidades. Automaticamente, porque eu vou nutrindo uma curiosidade natural de querer descobrir a presença daquele momento, a novidade, uma nova perspectiva. E desse jeito, a gente consegue praticar o mindfulness com esses objetivos, de melhorar o foco, melhorar a concentração, a assertividade, o estresse, mantemos a calma, né? Inclusive durante as crises, inclusive aquele momento que está o caos, que você pensa que uma inspiração faz a gente conseguir retomar, né, e alinhar, dormir melhor, né? E inclusive como um excelente complemento do tratamento da depressão e da ansiedade. Eu só deixei a medicação de lado depois que eu comecei a praticar o mindfulness. Eu estudei um ano e meio. Falei assim, eu dou conta desse negócio, eu vou estudar, tem um monte de manual, tem um monte de livro, tem livro com guias, com práticas guiadas, que você coloca lá o CD, escuta e tal. Eu falei, para que eu vou pagar um profissional para fazer isso? E aí eu descobri que dá, mas demora um pouquinho mais, né? E aí eu comecei a perceber os benefícios, mas me vinham dúvidas, eu queria compartilhar coisas que estavam acontecendo, será que é assim, será que não é assado? Faltava essa conversa. E aí sim eu procurei, então, experienciar o mindfulness em um grupo, com um instrutor, e nossa, aí virou mesmo, eu percebi o quanto aquilo tudo que eu já tinha estudado, ele começou a fazer sentido, e aí a gente, né, segue para usufruir,
sabe? Para beber daquele cálice de conhecimento na prática. E aí comecei a perceber que eu tinha uma missão, eu tinha um propósito, eu tinha algo que estava falando dentro de mim desde quando eu quis ser farmacêutica, que eu queria curar as pessoas, que eu queria levar o medicamento, que eu queria fazer com que as pessoas tivessem uma vida, né, mais saudável, uma vida com menos dor, com menos dificuldade. Na minha ingenuidade de jovem, eu achava que essa minha vocação estava voltada ao físico, ao remédio. Você está sentindo uma coisa, eu vou lá dar um negócio para acabar com essa coisa. E à medida que eu vivenciei a minha própria depressão, quando você percebe que a tua vida é boa, que você teve sucesso profissional, que você tem filhos maravilhosos, um parceiro, né, presente, e mesmo assim você está triste, você não quer viver, você acorda de manhã e fala assim, cara, ai, por que eu acordei hoje? Quando a gente se encontra nesse lugar, parece que não tem mais para onde ir. E aí a gente precisa perceber que é necessário ajuda. Que ajuda não é incapacidade sua, não é fracasso da sua parte. É simplesmente um guia, uma pessoa que possa te ajudar nessa jornada que é sua. Ninguém vai fazer ela no teu lugar. Ninguém vai mudar as coisas por você. É você que precisa mudar. Mas a ajuda abre espaço para a gente perceber as coisas por outros ângulos. E por isso praticar mindfulness com um grupo ou criar um hábito de praticar de vez em quando com outras pessoas ajuda tanto. Né, Vera? Verdade. A Vera comentou ali também com a gente que as dificuldades são oportunidades. E a gente às vezes só vai perceber no final, né? Que bom seria se com a prática da atenção plena a gente vai percebendo essas oportunidades enquanto elas estão acontecendo, sem aquele peso de ser algo difícil. E aí, quem já participou vai, né, conseguir dizer melhor. Eu não vou ficar explicando, né? Eu vou só dizer assim, olha, quem já participou dos cursos de formação de 8 semanas de Mindfulness, porque as 8 semanas também é um padrão internacional, é uma coisa assim que já está comprovado desde a década de 70, que é o período necessário para que o nosso cérebro tenha um aprendizado duradouro. Todo dia tem uma série de práticas que a gente vai evoluindo, mas um encontro semanal de 1h30 para aprender essas práticas, repetir durante a semana, ao final de 8 semanas, você tem a transformação. Na verdade, a partir da primeira prática você percebe isso, mas a evolução vem com a repetição, né? Vem com... A gente não nasce sabendo andar de bicicleta, e à medida que a gente pratica, a gente vai ficando melhor. É assim também as práticas de atenção plena. Então, a Viviane é professora no ensino fundamental, gente, aquela loucura, né? Então, sentir esse equilíbrio interior com o treino, deixar a sabedoria do corpo, ela perceber quando que ela precisa escutar o corpo dela, e ela tem TDAH. Então, era um desafio muito grande dela perceber quando o corpo estava precisando de um respiro para ela não entrar em crise. E ela conseguiu, nas 8 semanas, desenvolver, inclusive diminuir medicação, claro, com o acompanhamento médico dela, tá? A gente nunca mexe em medicação sem o médico estar acompanhando, sem essa estrutura, né? O Leonardo é adolescente e ele está naquela fase pré-vestibular, preocupado. Eu falei, como é que eu vou fazer? Então, ele conseguiu dormir melhor. Percebeu aquelas mudanças, né, rápidas de humor que reclamavam dele e ele falava, tá louco, não tenho nada disso. Ele percebeu e conseguiu, claro, realizar as tarefas com mais assertividade. A Letícia, assim, ela trouxe uma coisa muito legal, que a gente realmente ela assim percebeu como é viver no automático e como ela estava perdendo pequenos detalhes da vida do filho pequeno, do trajeto de ônibus. Ela falou assim: eu vou no ônibus reclamando, às vezes preocupada, fazendo a lista, e de repente tem uma árvore linda no caminho. Que detalhe maravilhoso que eu estava perdendo no meu trajeto de todo dia porque eu não estava prestando atenção.
E a Oriane, que é professora de yoga, ela percebeu assim, e é uma coisa que eu chamo atenção, porque o online dá muito medo. Será que dá para meditar online? Será que dá para praticar nesse ambiente quadradinho aqui dessa telinha? Né? E a Ori, como instrutora de yoga, trouxe essa descrição incrível assim de ser satisfatório, né, de se sentir segura, confortável no ambiente online. O pessoal também fala muito que o online tem sua vantagem, você relaxa, descansa, não precisa pegar no carro para ir para casa, já está em casa, né, e já faz aquela higiene mental para dormir com mais propriedade. E a Vera, que está aqui com a gente, né, assistindo novamente, sempre tem novidade, né, Vera? Por mais que a gente fale de mindfulness, fale de pesquisa, sempre tem uma coisa ou outra que eu trago de novidade, porque eu amo estudar, eu amo, né, buscar as atualizações de tudo isso. E a Vera chamou a atenção para uma coisa bem interessante. Ela fala assim: ó, nunca mais tive uma refeição sem focar no sabor dos alimentos. Quão gostoso fica o nosso almoço, o nosso lanche, o nosso café, quando a gente realmente para perceber o sabor dos alimentos. E isso tudo vai ajudando o nosso cérebro a sintonizar com o coração. E a gente percebe que felicidade mesmo está na paz que a gente encontra quando a gente percebe que elas são do jeito que são. Não tenho como mudar, ou posso mudar, quando eu percebo que posso agir e ajo, é uma coisa como ela é, que pode ser mudada. Quando eu olho para algo e percebo que não tem jeito, não dá para mudar, ela é como ela é, imutável. Eu vou lidar com essa relação que não dá para mudar, ou eu vou lidar com aquela relação que dá para mudar. Envelhecer, amadurecer com atenção plana é viver em sintonia com o que o teu corpo recebe por todo o corpo, de sensações, de temperatura, de impressões, de comunicação não verbal que a gente lê e às vezes a pessoa está sendo super amável, falando coisas bonitinhas, mas a gente percebe que é tudo falso. Por quê? Porque existe uma linguagem que o nosso cérebro é capaz de ver além da fala. Tudo isso é sinal que está indo lá para o nosso cérebro. E se a gente conseguir fazer essa sintonia entre o que eu sinto, o que eu penso e o que eu vivo no meu corpo, abrindo espaço para essa sabedoria, né, das sensações do corpo, eu abro a consciência. Eu fico ciente de tudo que está acontecendo e aí, gente, é o infinito. Para fechar, eu queria trazer esse depoimento da Débora. A Débora foi uma aluna das primeiras turmas, acho que a segunda turma, e ela fez esse desenho lá em 2020, né, quando eu comecei a ministrar as primeiras turmas de Mindfulness. Como era antes, durante o programa de 8 semanas e o depois. Então, a linha da vida é a mesma. É a mesma. Ela pode estar toda embolada, cheia de nó. Ela pode estar meio enrolada, sem muita direção, mas começando a perceber, né, o fio da meada. Ou ela pode ser como uma linha do eletrocardiograma, com altos e baixos, mas nítida, aberta, plena, vívida, com disposição mesmo nos baixos, porque é na ladeira que a gente pega o impulso para subir. Então, uma linha reta, sem nenhum alto e baixo, é a morte. Então, eu achei muito bacana essa referência. A Débora está aí, né, na nossa sala, entra mais cedo, pode depois comentar alguma coisa com a gente. Como é que está sendo a tua experiência hoje, né? 2 anos depois dessa prática. Muito obrigada, Débora, por, né, ceder aí a sua obra de arte, que é 100% esclarecedora do que é o processo de atenção plena. A gente não muda nada, só o jeito que a gente olha, só o jeito que a gente reage, só o jeito que a gente faz para viver. Porque a vida vai trazer muitas surpresas, a gente não vai parar as surpresas, mas a forma com que a gente reage a elas. E daí? Quer fazer? Quer seguir? Quer ir adiante? Quer pensar um pouco mais? Você acha que seria interessante
você fazer um programa de 8 semanas de Mindfulness, o que funciona nessas 8 semanas? Como é que a gente, né, trabalha? Tem uma turma dia 5 de maio que está começando, mas eu queria agora que vocês simplesmente só pensassem assim: o que é esse programa de 8 semanas? Como é que eu ensino meu cérebro a este caminho? A gente tem 16 horas de encontro ao vivo, que é uma vez por semana, horário marcadinho, combinado com todo mundo, de 1h30. E um encontro imersivo de 4 horas, onde nós vamos mergulhar na experiência do momento presente, que é feito online também, ali bem organizado, antecipadamente, todo mundo combina o dia, o horário e tudo mais, como é que funciona. Vocês recebem 6 áudios de práticas guiadas para repetir, um guia de práticas, porque além dos áudios das práticas meditativas guiadas que a gente vai realizar 10, 20, 40 minutos de duração, também tem os vários exercícios, como aqueles que eu comentei no início. A gente ir para um caminho diferente, escovar dente com a mão oposta, buscar sinais do dia a dia de passagem tua pela casa. Tem uma série de pequenas brincadeiras que ajudam a despertar nossa consciência nesse processo. Então, esse guia de práticas também segue. E as práticas de alimentação, as práticas de caminhar, as práticas de movimentos, né, que não vem com áudio, porque a gente precisa aprender o movimento, a gente pratica nesse encontro online e depois realiza em casa durante aquela semana, tira dúvida na semana seguinte, repete bastante para não ficar com nenhuma dúvida. O ambiente que eu preciso ter é o teu ambiente de conforto. Se é sentado na cadeira do escritório, se é no sofá, se é na cama, se é deitado, se é de pé, não importa. O mindfulness é a vivência do teu eu dentro de você. É abrir espaço na sua casa do corpo, na sua mente, nos seus sentimentos e sensações para você simplesmente ser. A gente monta turmas, né? E de 4 a 10 participantes, para que a gente tenha essa oportunidade de trocar, porque às vezes o insight de outra pessoa é tudo que eu precisava para entender o que aconteceu comigo durante aquela semana. E aí a gente faz esse contexto, né? Eu gosto também de dizer que a minha formação, ela passou, e eu fui muito, muito, muito abençoada com a pandemia nesse sentido, porque pude treinar, pude meditar junto com o John Kabat-Zinn. Ele abriu, né? Era aquele sufoco para a gente conseguir vaga. Tinha que começar a entrar na sala umas 2 horas antes para conseguir estar ao vivo com ele, né? As primeiras 1.000 pessoas conseguiam entrar, porque isso foi ao redor do mundo. Hoje já está lá. Quem quiser depois, né, consegue acessar. Mas meditar junto, naquele momento, a gente sente a força do momento presente, a força de meditar ao vivo. Existe um encontro num lugar, numa energia que acontece quando a gente está praticando junto. Então, é importante a gente ter mais de uma pessoa. Não quer dizer que você não possa fazer sozinho, não possa realizar, né, o teu programa de 8 semanas individualmente. Mas ele é muito mais rico se você realizar ele em grupo. Ok, gente, dúvidas, alguma pergunta? O pessoal está aqui meio que me pensando, coloca ali no chat, levanta a mão, né? A gente abre aqui para ver. A Débora está comentando ali, ó, hoje tem uma vivência. Teve que ficar até mais tarde no trabalho. E para minha felicidade, sem carro, né? Chamou o Uber, entrou no Zoom. Bem feliz, colocar o fone de ouvido. Cadê o fone de ouvido, gente? Ah, santo! Vira a bolsa, não tem nada, tá lá o celular, blá, 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 e você querendo, né, pegar o fone de ouvido. Tô só imaginando, Débora. Respirei. Pausa. Tudo bem. Autocompaixão. Falei para o motorista, aceitei a situação. Disse assim, olha, eu tô online, sem fone de ouvido. E ele se obrigou a ver junto. Nova perspectiva, nova oportunidade para ele também e para você de compartilhar. Não perdi tempo me culpando de não estar com o fone. Isso daí é aquele amor próprio que a gente vai nutrindo para a autocura. A culpa é o pior veneno que a gente pode nutrir no nosso corpo.
Achei a solução em casa com vocês, bem plena e feliz. Ê, que gostoso! Bem isso mesmo, gente. Tenho certeza que ele deve ter gostado também de alguma coisa, ou pelo menos espero que tenha despertado a curiosidade. Nós estamos indo para o nosso encerramento. Eu prometi que ia ficar 1 hora aqui. Agora é aquela parte aberta, o conteúdo acabou, né? Quem quiser saber um pouquinho mais, a Vanessa está abrindo, levantando a mão ali, já te dou a palavra, Van. Quem precisar sair, pode sair, não fica, né, aí cheio de receios também não. A gente vai comentar um pouquinho sobre o investimento e depois os meus contatos, para quem ainda não tiver. Você acha que faz sentido agora dar um print nessa tela? Eu vou, de repente, amanhã se acorda com uma dúvida, né? Assim, deixa eu dar um print, porque daí pelo menos não me falta os contatos, não perco, né, aquela oportunidade. Tem gente que às vezes me pergunta, assim, como eu sei que aqui na sala também tem, e talvez você que esteja ouvindo amanhã, porque a gente vai deixar ali os 24 horas, mais alguém querendo assistir, mas eu já fiz o programa de 8 semanas, posso fazer de novo? Pode! É uma nova experiência, é um novo momento, é um novo presente, né, para reciclar, para renovar, e nunca é igual, nunca, né? Quer falar, Van? Quer abrir aí o seu áudio? Pode Oi, comentar. tudo bom? Delícia, delícia te ouvir, delícia aprender com você. Eu queria fazer só um comentário, né? Faz alguns anos que eu conheci, assim, bem por alto o que é Mindfulness, e eu tô conhecendo um pouco mais com você agora. E eu acho bem interessante, até o jeito que você trouxe, no caso, contando um pouco da sua história, de como você se conectou com o Mindfulness, que é uma coisa mais simples, mais prática, que até leva o nome da sua empresa, que legal. Não é à toa. E não é à toa. Então, assim, é bem conectado com o que eu gosto. Sempre gostei de meditação, de vários tipos de meditação, e conhecer essa modalidade, eu vou falar assim, né, diferente e simples, e entender que eu posso trazer no meu dia a dia isso. Como você falou, quando eu vou tomar um copo da água, sentir o gosto, perceber se está quente, está frio. Cara, é sensacional olhar para isso. É fantástico. Eu estou muito querendo me aprofundar e fazer programa, você sabe disso. Super precisando nesse lugar do automático. Eu quero sair dele. Eu Você falei, até tá tocou numa coisa bom. interessante, Vanessa. A gente quer muito desligar o piloto automático, mas ele tem a sua utilidade. O problema do piloto automático é quando a gente não tem consciência que está no piloto automático. Então, quando eu vou dirigir, é óbvio que eu vou entrar no piloto automático. Eu não penso mais quando eu vou frear, quando eu vou mudar a marcha, quando eu vou, né, abaixar o vidro. Mas eu sei que eu ativo ele quando eu quero, né? E aí é que é o lance da jogada da atenção plena. A gente não elimina o piloto automático, mas ele passa a ser nosso benemérito, benfeitor, nos ajudando na rotina do dia a dia, né? Então, para você, Van, que está aguardando a turma começar, deixa eu já aproveitar e te explicar sobre o investimento e como é que funciona para você fazer a inscrição. Eu trabalho com uma forma de de investimento bem aberto, assim, eu gosto de muita transparência, como eu vejo que a minha missão é ajudar pessoas que cuidam a se cuidarem, né, a que a gente possa aumentar o autocuidado e todo mundo vai se cuidar de si, cuidar do outro também, seja onde for que você atue profissionalmente, eu trago essa forma de investimento que digo para vocês assim, ó, o possível é o essencial para manter a minha estrutura como profissional. Né? Eu preciso desse valor para ter a estrutura física, para ter a hora disponível, para ter a hora para estudar, para trazer novidades, para, né, buscar novas práticas que venham trazer leitura. Então, para sustentar, né, essa relação. Então, esse é o possível, é o mínimo necessário. Então, você, dá para desconto? Não dá, é o mínimo e ali é a essência. Eu poderia dizer para você assim, olha, eu cobro R$ 800, mas se você pedir, eu vou dar um desconto. Eu não gosto, eu prefiro ser aberta. Se você acha que dentro da tua realidade você pode ser generoso,
você pode despender um pouco mais, cabe no teu orçamento e quer pagar esses R$ 700, esse valor ele vai entrando numa reserva que auxilia outras pessoas que talvez não possam, nem o possível, né? Agora, se dinheiro não é problema para você e está vivendo na abundância, a coisa está acontecendo e você acha que pode compartilhar essa abundância com outras pessoas, aí é o valor de R$ 800. E eu vou ajustando, né, com os pedidos. Gente, tem uma pessoa que é necessitada, é carente, ela está desesperada. Eu atendi na última turma, na quinta turma, tinha uma pessoa que ela trabalhava com doces, salgadinhos em casa, assim, né, empreendedora, e ela estava realmente muito estressada. E ela não tinha condições de pagar os 600, ela ganhava 1.200, R$ 1.800 por mês. Como é que eu vou exigir os R$ 600 dela? Mas eu tive tantas inscrições generosas e abundantes na turma que foi possível bancar o essencial para ela, o possível para ela naquilo lá. Então, não sou eu que vou estar dando de graça, são vocês participando nesse movimento que estão fazendo também essa roda de abundância crescer e se construir junto. Eu dou essa opção, gosto de trabalhar nessa estrutura, porque está nítido e claro. E daí você diz assim, ah, mas você vai mandar assistente social lá para saber se a pessoa pode ou não pode? Não, eu confio em vocês. Eu confio na consciência de cada um de escolher o quanto você pode, né? O quanto você quer investir, o quanto você está dentro da sua realidade realmente imbuído disso daí. É diferente, né? Tô vendo aqui junto os comentários no chat, né? Esse formato abre mesmo para a gente criar esse ambiente também, né? De compartilhar. E aí todos vocês também participam de alguma forma. Hoje eu estava trabalhando com Pix ou depósito, e para fazer a inscrição, eu vou deixar ali no chat, mas você pode me procurar ali no direct do Instagram, se for mais fácil, no WhatsApp, o contato que você me achou, para eu te enviar esse link aqui de inscrição. Você vai abrir esse formulário, né? Tá todo mundo vendo o formulário? Gente, dá um joinha ali para mim, que agora mudou de tela aqui, eu não sei se está passando para todo mundo. Às vezes dá uma baguncinha ali. Ou quem está aqui dá um ok ali para mim. Isso, beleza, obrigada. Então, você vai abrir o questionário, e ele é um questionário longo, porque quando eu vou formar a turma, vocês vão ver que além aqui dos dados de cadastro, de informação, blá, 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 de endereço, aquela coisa para fechar, né, o nosso contrato de trabalho, o investimento que está aqui, os valores, daí você indica lá como que você vai fazer, ou também as informações de pagamento, também está tudo no questionário. Ou, eu tenho outra ideia de pagamento. Vai lá, coloca, a gente conversa, tá? Não tem problema não. Estamos abertos. Vem também uma parte que é muito importante, que é informações pessoais sobre você. E isso aqui fica só comigo, não compartilho com ninguém. Mas por que que é muito importante você responder com toda a sinceridade do mundo? É com essas respostas que eu construo quais práticas vão ser mais adequadas para o perfil daquela turma que está se construindo. Então, mindfulness é igual no mundo inteiro. 8 semanas é igual no mundo inteiro. Mas as práticas, o recheio, a forma com que a gente aplica, cada instrutor tem a sua liberdade, tem a sua metodologia, tem a sua forma de realizar. E eu busco muito alinhar com a experiência da turma, se tem muita gente que já tem práticas meditativas ali no grupo, se tem gente que é a primeira vez, às vezes tem um grupo que não tem ninguém que nunca fez nada de contemplativo, às vezes tem gente com problema de coluna, tem gente com um outro problema de saúde, e principalmente, né, as questões com relação à saúde. O que te traz mais preocupação para a gente poder ir trabalhando tudo isso durante aquelas 8 semanas? Nada declarado, o fulano de tal tem isso, então nós vamos fazer isso agora por causa dele. Não, tá? Naturalmente isso vai acontecendo, eu sei, eu vou montar a estrutura das práticas para aquela turma, então tem uma personalização disso tudo, né? E aí o questionário segue, qualquer dúvida que vocês tiverem,
pode, claro, me chamar, procurar e ajustar. Gente, chegamos ao nosso final, eu extrapolei um pouquinho o tempo, né? Acabei me empolgando aqui na nossa prática. O pessoal que saiu já fez o grupo comigo, espero que vocês também, se quiserem perguntar mais alguma coisa, fique à vontade. Amanhã, de repente, aconteceu alguma coisa, liga para mim, né? Coloca lá, seja no Instagram, seja ali, aonde você achar que é mais adequado para você. E vamos seguir a nossa conversa. Uma outra coisa que eu queria convidar para vocês também, ó, coloquei ali no chat. Peraí, para todo mundo. Coloquei ali no chat o formulário de inscrição, mas eu tenho um grupo no WhatsApp que você pode experimentar essas práticas, pode tentar, né? Será que vai dar certo? Não é tipo uma degustação, você vai lá. Uma vez por semana eu faço uma dica, eu dou uma prática, faço um exercício, ou mesmo uma prática guiada, e você vai poder ir experimentando, né? Como é essa prática, como é também a instrutora aqui, porque tem que dar uma certa liga, né? Não dá para a gente também, eu não fui muito com o jeito dela, a voz não me atrai, isso também funciona e tá tudo bem, tá tranquilo. Eu espero que você encontre realmente a melhor forma de você criar o teu espaço de autocuidado, de preservação, de compaixão, de amor por si mesmo. Certo? Então me avisa também lá, me chama se vocês quiserem participar desse grupo de WhatsApp, aí me avisa. Eu não vou colocar o link aqui agora na palestra nem nada, porque, né, vamos lá, vamos conversando, vamos criar essa intimidade, essa nossa participação aqui também. Certo? Gente, muita gratidão, muito obrigada por ficarem até agora, né, compartilhando aqui com a gente esses momentos. E fico à disposição. Nós vamos encerrando esta nossa partilha, né? Porque a gente viveu junto esses momentos, a gente compartilhou um pouco de vida aqui. E assim a gente encerra. Desejo para vocês muita paz no coração, muita presença no dia a dia. E venha para quando você se sentir, né, bem alinhado com o seu coração e sua mente, né? Que bom, Cris, que você gosta de me ouvir. Fico feliz, né? Van, até quando que você pode fechar? Até 2 dias antes, nós vamos começar no dia 5. Então, até o dia 3 de maio dá para fechar, para entrar nessa turma. Porque daí eu tenho 2 dias para terminar de fechar ali aquele alinhamento para o primeiro. Então, até o dia 3 de maio, para quem quiser entrar nessa próxima turma agora, que começa no dia 5, a gente ainda tem vaga. Para nós fecharmos, tá bom? Isso aí. Gente, um abraço bem grande no coração, um abraço presente, com muito amor para todos vocês. Beijo e eu encerro a sala com todo mundo, tá bom? Beijo! Beleza, Cris? Também espero você. Tomara que dê certo já.